Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. O presidente Jair Bolsonaro exonera Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Aliados do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmam que depois da exoneração de Maurício Valeixo, ele pode deixar o cargo. Qual a visão de vocês sobre este atrito entre o presidente e o chefe da Justiça, que perde, neste momento, o homem de confiança dele? Hoje eu começo com você, Tiago, bom dia. Bom dia, Gotino, bom dia, Gisele, e aos telespectadores da CNN. Infelizmente, nós estamos chegando aos estertores de uma crise que de muito tempo já vem assolando todo o cenário político nacional. A situação é gravíssima, ainda há muito disse-me-disse. A exoneração, pelo jeito, acabei de ver aqui na CNN, não é a realidade, não é aquela que saiu no Diário Oficial, ou seja, não foi a pedido, parece que foi contra a vontade do diretor-geral da Polícia Federal que ele saiu do cargo, ou seja, ele foi mandado embora. Para ficar bem claro, Gotino, não foi mandado embora da Polícia Federal. Por isso que esse jogo de mandá-lo para Portugal pode ser algo, inclusive, de dentro da instituição. Mas, certamente, ele foi exonerado do cargo, tirado do cargo pelo presidente da República e a revelia do ministro da Justiça. Então, nós temos uma situação gravíssima, principalmente agora, dentro de um cenário, já que muitos gostavam, no auge da crise de saúde, e, na verdade, político de saúde, gostavam de dizer, temos problemas multifacetados no Brasil. O ministro Paulo Guedes, ontem mesmo, tomou aquilo que se pode dizer, em termos claros, uma bolada nas costas, com um plano de mais Estado, a revelia dele que queria o liberalismo com menos intervenção do Estado. Agora, o ministro Sérgio Moro, e existe a expectativa sobre o que ele falará às 11 horas da manhã, que o ministro até deixe o cargo. Então, nós estamos hoje com os dois superministros na corda bamba, numa situação política muito complicada, e é um mau sinal para o governo que isso esteja acontecendo. Precisamos analisar se estamos falando de algo que vai acontecer ou, pior, que certamente vai acontecer e quando vai acontecer. Porque existem várias análises, é possível que analisemos tudo isso a partir de diversas óticas. Argumentos iniciais do Tiago Anastácio, agora Gisele Soares, os seus argumentos iniciais. Bom dia a todos. Bom dia. A informação que nós temos do Diário Oficial é que esse pedido de exoneração foi feito pelo próprio Maurício Valeixo. O Maurício Valeixo já vinha manifestando entre os seus pares a sua exaustão com o cargo, ele já vinha manifestando intenções, inclusive, de deixar o cargo. Essa posição de adido já havia sido ventilada no passado, inclusive havia até uma data prevista para que ele fosse para Portugal em setembro. Então, acho que é importante, precisamos ter cautela nesses exercícios de futurologia muito drásticos, muito dramáticos. Vamos esperar para verificar qual vai ser a manifestação do ministro da Justiça, que é um juiz muito experiente, uma pessoa muito ponderada, o protagonista e condutor da maior operação de combate à corrupção do mundo. Ele, inclusive, possibilitou recentemente que 4 milhões de reais que haviam sido recuperados por conta da Operação Lava Jato, que fosse, inclusive, parte dessa verba fosse transferida para o combate ao coronavírus. Então, acho que é um momento de cautela, de aguardar o que o ministro tem a dizer, até porque precisamos entender quais foram as razões dessa substituição. Havia também, por parte do Maurício Valeixo, essa intenção de deixar o cargo depois desse período. Ele manifestava esse cansaço, essa exaustão. Seguimos então para o debate. Tiago, você. Obviamente que é um momento de tranquilidade, precisamos analisar. As palavras do ministro Sérgio Moro serão relevantíssimas às 11 horas da manhã, mas vamos nos lembrar de uma coisa. Se temos uma série de informações, a CNN aqui ontem, assistindo à tarde, Gotino, eu vi diversas vezes, creio que o Caio Junqueira, falando com fontes pelo celular, indicando que o Sérgio Moro já tinha pedido a demissão e que não tinha sido aceita. Depois, uma outra fonte disse algo distinto a um outro jornalista aqui da casa. A situação é sim grave. Não estou aqui para elogiar ou criticar o ministro Sérgio Moro.
Não é o momento disso, não estamos falando sobre a conduta dele na Polícia Federal ou mesmo a sua história. Ficar louvando ele não faz parte do debate aqui hoje. A questão é grave se os motivos que a imprensa tem conhecido e passado ao público forem reais. Por quê? Nós temos e precisamos analisar as coisas como de fato elas são e elas são noticiadas. Nós temos um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre ataques a partir de fake news, ou seja, de falsas informações, falsas novidades, que seria um inquérito policial, primeiro, que quebra ou ousa quebrar a institucionalidade ou o grau de respeito da institucionalidade. Há informações da imprensa, uma imprensa multifacetada, de vários espectros, em que esse inquérito policial poderia já ter identificado um dos filhos do presidente da República como um dos cabeças desta organização criminosa, junto com 200 empresários que gastariam, em média, 5 milhões de reais por mês na disseminação de mentiras. Isso é um fato muito grave. Vamos nos lembrar, é uma investigação, não é assunção de culpa de ninguém, mas é um fato gravíssimo, porque chegaremos nisso aqui nesse programa hoje, não está havendo consonância com o que se dizia lá atrás sobre o que deve ser a Polícia Federal. Então não podemos aqui instigar a hipocrisia. Nós temos uma investigação em curso, uma investigação grave, e as informações conseguidas pela imprensa é que o filho do presidente da República está envolvido com 200 empresários, com, inclusive, influenciadores digitais, políticos, essas novas figuras que fazem parte do cenário. Então, não é tão simples o que está acontecendo, precisamos ver se tem essa relação e se há essa ingerência, porque também foi noticiado que o presidente da República não estava gostando do ritmo que a Polícia Federal estava imprimindo as coisas, chegando perto do filho dele. Okay. Nós temos, inclusive, aí um problema de obstrução. E chegarei aqui voltando ao passado, especificamente a 2016. Gisele? Pois é, Tiago. Só que contrapondo justamente isso que você acabou de dizer, há também no noticiário uma série de informações dizendo que uma das vontades do presidente manifestada na substituição do Maurício Valeixo seria justamente para impor mais rigidez e imprimir mais celeridade nessas operações dentro da própria Operação Lava Jato e outras operações da Polícia Federal. Vamos lembrar que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo, portanto, a política e a Polícia Federal de Estado Gisele, ela é uma polícia diferentes. judiciária. Polícia Judiciária de Estado, administrada exatamente. pelo Executivo. Então, a Polícia Federal, ela goza de autonomia, haja vista toda a Operação Lava Jato e as outras operações que foram deflagradas e que identificaram atos de corrupção em todos os níveis de governo. Então, é importante que se faça essa distinção, que se identifique exatamente quais foram as razões, porque existem notícias dizendo que as razões seriam para minimizar, mas existem notícias também dizendo que uma das vontades do presidente é justamente trazer novamente à luz e impor mais rigidez e imprimir maior celeridade nessas investigações das operações da Polícia Federal. Então, é importante fazermos a análise, mas sem trazer para catástrofes. Acho que esse é um momento de cautela. Vamos esperar o que vai dizer o ministro da Justiça. Por hora, a informação que temos é que foi uma exoneração a pedido que já vinha sendo desenhada, que já vinha sendo comentada. E a substituição de pessoas de confiança, ela acontece no poder público, ela acontece no poder, na iniciativa privada também. Isso faz parte tanto do jogo político como de atos de gestão. Eu ia já passar para o próximo tópico, mas eu vi o Tiago Anastácio balançando a cabeça. Você não concorda em qual ponto? Eu não concordo no seguinte ponto. Agora nós vamos flexibilizar a análise. Veja a gravidade do argumento da Gisele. Não, mas não é flexibilizar a análise. Só um instante. É a questão do argumento, Gisele, não a análise. Do argumento. Então, o presidente da República
está dizendo que estava havendo um afrouxamento e esse afrouxamento era a partir da diretoria da Polícia Federal, que está sob as vistas do Sérgio Moro. Não. Veja só a gravidade. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. A notícia de exigência de maior rigidez, que existe essa possibilidade também, isso vai ser... Há a possibilidade de maior rigidez do que investigações do delegado geral de Polícia Federal e do ministro Sérgio Moro nas investigações? Mas qual é o problema do presidente querer mais rigidez? Porque ele não entende, porque em tese, ele, como sempre disse, nunca entendeu nada de justiça e nunca entendeu nada de economia. Tanto que ele estabeleceu os postos com um nome X, né? Ah, não sei o quê, pergunta para o Moro. Ah, sobre economia, pergunta para o Guedes. Mas ele não pode querer combater a corrupção, mas ele quer por quê? Mas ele quer por quê, Gisele? A questão, ele tem que vir a público e dizer, as notícias que você trouxe aqui, que você teria lido, creio que você tenha lido, não são da imprensa que nós podemos considerar razoável e tranquila. Calma aí, são de sites bolsonaristas, de blogs. Por exemplo, a dinâmica de ontem foi totalmente o contrário. É só assistir a CNN. Houveram várias informações dizendo que, Sérgio Moro pediu demissão do cargo. Nós não saberemos isso, porque o Sérgio Moro às vezes esquece alguma coisa que falou. O que aconteceu com o delegado-geral de Polícia Federal, por que essa tensão e o mais grave, Thiago, o porquê até agora isso não veio a público. Por que não veio a público até agora? Já continuamos com o debate. Claro. O presidente Jair Bolsonaro está saindo neste momento. A gente aguarda, inclusive, para saber se ele vai fazer alguma menção à imprensa, se ele vai conversar ali com os apoiadores, como ele faz todos os dias. Essa é uma imagem ao vivo da CNN. Os seguranças já se posicionam ali. Não desceu do carro ainda o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se ele parar para falar, vai ser realmente um momento importante que vem ao encontro do que nós estamos debatendo. Eu já vou passar a palavra para a doutora continuar o argumento dela aqui no grande debate, enquanto a gente observa a imagem. Se ele se aproximar da imprensa, eu pego a palavra novamente aqui para a gente tentar ouvir o presidente da República. Por favor, Gisele Soares. Tiago, eu ouvi essa notícia hoje de manhã, me preparando no camarim para entrar no ar. Então, existe sim essa possibilidade de o presidente ter conversado com o Sérgio Moro, com o ministro Sérgio Moro e com outras pessoas do governo, justamente porque ele estaria insatisfeito e gostaria de mais rigidez nas operações da Polícia Federal, de mais celeridade, que essa seria uma possível razão para a alteração, então, do Maurício Valeixo. E, de novo, essa substituição, ela já vinha sendo discutida, não foi uma novidade. E acho que positivo que, se ontem foi um dia muito instável por conta da cogitação, se haveria ou não a exoneração, que bom que a exoneração saiu ainda essa semana e que esse assunto já hoje vai ser esclarecido oficialmente, como previsto às 11 horas, numa manifestação do ministro Sérgio Moro. É só uma informação, esse argumento utilizado pela Gisele foi uma apuração feita pelo âncora da CNN, Daniel Adjuto. Ele trouxe, sim, na manhã de hoje, essa informação que ele ouviu de pessoas ligadas ao presidente da República. Tiago Anastácio, vamos seguir nesse tema. Na sequência, eu já trago o próximo tópico. Gotino, só me esclarece, pessoas ligadas ao presidente da República, que o âncora nos trouxe, ou ligadas ao ministro Sérgio Moro? Não, ao presidente da República, uma apuração que foi feita por ele. Porque do Sérgio Moro, do que veio do Sérgio Moro, não houve informação nenhuma sobre isso. Houve apenas em razão do entourage do presidente da República. Vamos ouvir, então, o ministro Sérgio Moro. É óbvio, e eu acho, e vou falar aqui qual seria o meu prognóstico. Acho que o Sérgio Moro não sairá agora. Sérgio Moro começará a ser atacado veementemente nas redes sociais pelos apoiadores. Só um minutinho, o presidente está falando, vamos ouvir. E qual é o certo, presidente? Quem vai ficar, presidente? Presidente, por que o senhor demitiu o presidente? Não fala. Ele fez ali, ele mencionou algumas palavras rapidamente, mas já entrou no carro e os repórteres estavam ali prontos para perguntar sobre essa mudança à frente da polícia, no comando da Polícia Federal, e ele falou algumas palavras rápidas e já entrou no carro. Daqui a pouco eu vou acionar a nossa reportagem para entender o que o presidente falou. Por favor, retome a palavra, Tiago. Na sequência, eu já passo para Gisele para a gente seguir no debate.
Perceba o problema, Gotino, até mesmo nessa atitude do presidente. O Brasil está cada vez mais opaco, cada vez menos transparente. Uma crise governamental, silêncio desde ontem, e o que nós temos é um presidente que não fala com a imprensa. A imprensa só descobre as coisas a partir de assessores que acabam falando com ela, com eles, com os jornalistas. Vejam só, parece que nós estamos em um outro país. Está tudo bem. Foi pensado. O diretor-geral da Polícia Federal não aguentava mais. Estava muito cansado. Enquanto assessores do ministro Sérgio Moro falaram com a imprensa dizendo que porque há proximidade de se pegar o filho dele a partir de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Vejam só que curioso. Então, realmente, precisamos ouvir o ministro Sérgio Moro. Creio que ele não sairá do cargo, começará a sofrer grandes ataques, porque nós temos um problema. Nós temos um problema. Grande parte do eleitorado e do apoio ao presidente Jair Bolsonaro nasce da figura do juiz Sérgio Moro. Então, essa distensão, este rompimento de corda, não pode acontecer agora. O presidente Jair Bolsonaro precisa segurar o ministro Sérgio Moro, primeiro, por razões políticas e futuramente eleitorais, até mesmo se abrir uma vaga ou a segunda vaga no Supremo. Infelizmente, o decano sai agora, Celso de Mello, e ano que vem sai o ministro Marco Aurélio. Nós sabemos o jogo. Okay. Vamos debater o jogo. Vamos seguir aqui com o debate. Gisele, a sua palavra agora. Eu acho que o governo é transparente, sim, contrariamente ao que afirma o Tiago. Acho que o presidente foi cauteloso agora. Ele fala todos os dias com a imprensa. Hoje é um dia especial. Já há uma previsão de manifestação oficial às 11 horas da manhã, que é uma manifestação muito importante, aguardada por todos, que trará todas as respostas às perguntas que nós estamos debatendo aqui. Acho que foi cauteloso, acho que foi prudente, passou, cumprimentou como faz de costume, mas hoje se absteve de conversar e de responder as perguntas, justamente para não comprometer esse futuro pronunciamento que está marcado para as 11 horas da manhã. Com relação à transparência, o presidente vai às ruas, conversa com as pessoas. Eu acho difícil que algum brasileiro diga que não saiba como pensa o presidente. Ele, por vezes, inclusive, ele é reprimido, ele é advertido para não falar. Ir à rua é transparência de governo? Às vezes tem dificuldade de comunicação. Gisele, ir à rua é transparência de governo? Transparência de governo é dizer à nação o que está acontecendo e como será solucionado. Que é o que ele vai dizer às 11 horas. Então, acabei de receber aqui, Gotino, da revista Veja, esse novo periódico comunista, segundo os apoiadores do Bolsonaro. Moro pedirá demissão do governo Bolsonaro às 11 horas, as fontes do Ministério da Justiça. Espero que não seja verdade. Ok, a CNN não confirma essa informação, outros veículos estão informando. Vamos saber o que o presidente falou. Vamos saber o que o presidente falou quando a gente perdeu aquele trechinho, porque ele veio rapidamente, falou ao microfone e saiu. Vamos colocar, por favor, para que as pessoas entendam o que disse o presidente. Erraram tudo no dia de ontem, ok? Um abraço. E qual é o certo, presidente? Quem vai ficar, presidente? Presidente, por que o senhor demitiu o Valeixo? O presidente diz: vocês erraram tudo o que vocês disseram ontem. Parabéns. Pela indicação do presidente, Moro fica, Tiago. A informação que chega de um periódico que é respeitado é exatamente o contrário. Vamos ver. É como eu disse para você, Gotino. Na minha opinião, o Moro não sai agora, ficará no governo e nós teremos uma das grandes batalhas internas de governo na história do país. Porque nós temos um problema, sim, político-eleitoral. Evidentemente, o presidente já visa 2022, porque toda a questão está travada na coisa da pandemia. Em 2021, já estaremos no último ano de governo livre de eleições, porque em 2022 haveria a retomada de opinião das urnas. Nós veremos graves crises daqui até o final de 2021. Okay. Sérgio Moro será desidratado pelas redes bolsonaristas. Lembrem-se desse dia, porque é um método.
Voltarei aqui em 2021 falando isso. Gisele, você acredita que a palavra do presidente foi: vocês erraram tudo que vocês disseram ontem, parabéns, Moro fica no cargo? Você acredita, inclusive, num processo de fritura, de desidratação do ministro da Justiça? Não, acho que essas tensões são normais. Acredito que sim, o pronunciamento do ministro será um pronunciamento sereno e absolutamente esclarecedor. Acho que o presidente já tem crises instaladas suficientes e herdadas desde que assumiu o comando do país para ainda criar mais crises ou se preocupar com essas crises futuras, essas previsões aí catastróficas do Tiago. Não são catastróficas. Não são catastróficas. É um mínimo de jogo de poder, né, Gisele? Sim. Nós sabemos, a pretensão do Sérgio Moro é um alto cargo no Executivo, a Presidência da República, ou o Supremo Tribunal Federal. Ele já teve 2 atritos e, na verdade, 3. Lembre-se que ele foi um dos principais apoiadores do Mandetta. Sim, mas veja, essa questão de atritos e ajustes entre presidentes, ministros e as suas equipes, de novo, isso é muito comum, não só no setor público, isso acontece também na iniciativa privada. Nem todas as relações são relações amistosas e harmônicas, e é bom que exista um embate e é bom que existam ideias antagônicas, porque é assim justamente que se constroem novas ideias e novas propostas. Então, acho que as ideias opostas são importantes. Eu acredito que o ministro vai ficar, que será um bom pronunciamento. E, de novo, ressalto, que bom que, a partir da cogitação dessa substituição, que ela já foi definida nesta mesma semana e que isso não se prolongou pelo final de semana para, então, ter decisões na semana que vem. Acho que isso contribui bastante para a estabilidade, para o esclarecimento e para a transparência, que é justamente um dos fatores que a gente estava discutindo agora. Deixa eu trazer o ponto aqui do Maurício Valeixo. Ele foi exonerado na madrugada do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A pergunta é: por que trocar o comando da Polícia Federal no meio de uma pandemia, no meio de uma crise de saúde, no meio da maior crise da saúde de todos os tempos, Tiago? Gotino, a questão da pandemia com especificamente a Polícia Federal não me parece guardar grande relação. A Polícia Federal tem encargos fundamentais, é claro, na República, mas não está imediatamente, mas mediatamente ligada a questões relacionadas à pandemia. A questão aí não me parece ser exatamente essa. O grande problema é que nós já estamos discutindo e está sendo noticiado... Mas olha a temperatura que está Brasília nesse momento. Mas Gotino... Você não deveria reunir esforços nesse momento contra... Eu também acho, Gotino, mas você acha que está havendo reunião de esforços nas últimas semanas ou cada vez mais problemas políticos criados? Você. Não, é a coisa mais óbvia do mundo, Gotino. Vejam só os fatos. Vejam só os fatos. O ministro Paulo Guedes, um liberal da escola de Chicago, olha um plano de governo que é de mais estatização das coisas. Vejam só o que aconteceu com o Ministério da Saúde. Na calada da noite, exoneração de um diretor-geral de Polícia Federal. Não é futurologia, é arqueologia. Vejam os fatos. E agora, não podemos analisar esses fatos sem a realidade. Temos um inquérito no Supremo Tribunal Federal, gravíssimo, e já digo, sou contra a instauração desse inquérito. Não acho que foi correta a forma dele. Não acho que foi correta. Mas, Tiago, o meu papel aqui é também trazer os questionamentos. Sim, claro. O ministro da Justiça tem, sim, um papel importante na ligação do coronavírus, Claro, até porque ele cuida da segurança pública, cuida da questão dos presídios, cuida de muitas áreas ligadas. E às 11 horas da manhã ele poderia estar anunciando medidas de combate ao coronavírus, mas vai ter que, às 11 horas da manhã, informar se vai permanecer ou sair do cargo. Gotino, é o velho problema que eu trouxe aqui há 2 semanas. Perde-se tempo com essas coisas. Só para explicar uma coisa, o Sérgio não estava falando do Sérgio Moro aqui. Não. Estou falando da segurança pública, sim, que é do Sérgio Moro. Tirar um delegado-geral de Polícia Federal não é algo tão impactante neste momento. Mas há ligação. Há uma ligação, mas não seria diferente, totalmente diferente, se, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória mudasse o comando da PM. Que aí é a coisa da rua, da segurança, da estratégia.
Essa é a Polícia Militar, que é o braço do Executivo. Aqui a Polícia Federal ela é fundamentalmente do Poder Judiciário. Ela é um braço do Poder Judiciário. Perfeito. Deixa eu passar Por só para equilibrar o tempo aqui, passar para a doutora Gisele. Não é um momento ruim para uma troca no comando da Polícia Federal, doutora? A sua visão? Coutinho, essa mudança ela já vinha sendo desenhada, estamos enfrentando uma pandemia, mas existem outros aspectos do governo que também continuam funcionando. É preciso entender melhor o porquê dessa mudança, mas ele já vinha, inclusive, manifestando a intenção de sair. Essa substituição de cargos, ela é comum no poder público, então os servidores públicos, eles são nomeados para cargos específicos e depois são exonerados, sem deixar a sua condição de servidor público. Essa alteração de lideranças, ela é positiva porque traz sempre novas visões e não há aquela pessoa arraigada ali muitos anos imprimindo o seu entendimento ou a sua liderança ou a sua única forma de condução. Então, se era uma substituição que já vinha sendo prevista, aconteceu nesse momento e o ponto positivo é que, ventilada a substituição, ela foi pedida, pelo menos isso que é a informação que a gente tem do Diário Oficial, foi feita e hoje já, na sexta-feira, a gente já vai ter uma nova definição de como as coisas caminharão. Pela fala do presidente, o ministro Sérgio Moro ficará no cargo, o cargo do delegado será substituído por outro membro da Polícia Federal e haverá uma justificativa para essa substituição. Só pontuando o que o Tiago falou sobre a apresentação do programa Pro Brasil. Na quarta-feira, foi uma reunião com uma série de ministros, realmente não estavam presentes nem Sérgio Moro, nem o ministro Paulo Guedes da Economia, mas acho que ali também houve uma tentativa de trazer um pouco mais de conforto para o ministro da Saúde, porque claramente aquele era o momento e aquela era a coletiva para que o ministro da Saúde se pronunciasse. Ele tinha uma previsão de media training no dia anterior, não é uma pessoa afeita a falas públicas, a coletivas, então acho que foi uma forma que o governo, que a equipe encontrou de trazer esse conforto, esse apoio, para que o ministro da Saúde pudesse fazer a sua fala e, atrelado a isso, já fosse apresentado um plano de retomada do crescimento socioeconômico. Mas, doutora Gisele, em meio a essa pandemia, a autoridade não tem que medir as consequências, o efeito colateral de suas atitudes? Esse é o meu questionamento neste momento. O dólar já está batendo quase 5,60 neste momento e o Brasil precisando, inclusive, negociar com vários países a compra de equipamentos para a área de saúde para atender a população. A instabilidade econômica, ela também é uma consequência da própria pandemia e não é uma consequência única, exclusiva do Brasil. Todos os países do mundo estão enfrentando problemas econômicos, estão enfrentando problemas na área de saúde, de suprimento de equipamentos, de EPIs, enfim. Então, infelizmente, isso aconteceu, é muito preocupante. Nós já vínhamos antes da pandemia no enfrentamento de uma crise econômica. De novo, recebemos o país completamente arrasado economicamente por conta de atos de corrupção acontecidos em administrações anteriores. A equipe econômica vinha fazendo os ajustes e acho que no momento em que haveria essa virada de chave para alavancar a economia, infelizmente fomos acometidos pela pandemia, contrariamente a outros países do mundo que têm muito mais recursos. A equipe econômica está tendo que fazer um exercício, uma ginástica com os outros membros da equipe para que se consiga socorrer as pessoas, as pequenas, micro e pequenas empresas, médias e, inclusive, as grandes empresas também, para que o Brasil não pare. A doutora não acredita que o presidente estaria implodindo a força dos seus superministros? Começou com o Mandetta, que se tornou um superministro por conta da ocasião, mas também a presença de Paulo Guedes, a ausência dele não participando do anúncio do Pro Brasil e, na sequência, vem esse embate com o ministro da Justiça. Não estaria implodindo aí a força desses superministros?
Eu espero que não, Gotino. Eu acho que hoje, agora, o momento é justamente de darmos mais atenção à pandemia e aí o protagonismo é de outros ministros de outras pastas e o ministro da Justiça e o ministro da Economia vêm, inclusive, participando dessas reuniões internas, mas eles não têm aparecido publicamente tão maciçamente como os outros ministros nesse momento. Com relação à economia, a dicotomia saúde e economia foi amplamente discutida aqui nos nossos debates e acho que agora está um pouco mais apaziguada depois que o ministro da Saúde disse, olha, isolamento é uma porta de entrada, mas a gente precisa de uma porta de saída, porque senão haverá realmente um colapso da economia que vai se refletir diretamente na saúde. Acho que os superministros sabem o que estão fazendo, continuam contribuindo e prestando os seus serviços ao presidente. É um momento excepcional, vivemos situações excepcionais, decisões excepcionais, medidas excepcionais. Tiago, o presidente estaria implodindo os superministros e a popularidade deles nesse momento dentro do governo ou a sua visão é diferente? Eu, de fato, não sei, porque o presidente pouco fala com a imprensa. Então, saber qual é a intenção dele, nós sabemos apenas pelos escaninhos da informação, daquilo que a imprensa consegue resgatar, consegue trazer para o bojo de suas redações para lançar de forma técnica e experimentada para o público. Agora, eu acho muito engraçado que um plano que era o Plano Marshall, que logo depois da reunião se tornou o Dilma III, não tenha contado simplesmente com o ministro da Economia dentro dessa reunião geral. Mas foi rejeitada essa expressão Plano Marshall pelo próprio Braga Neto durante um questionamento de um exatamente, jornalista. Ele disse, não, é um plano Gisele, de crescimento socioeconômico. Por quê? Por uma razão super simples. Ele é um homem do Exército, ele não vai batizar com o nome de um grande líder de um outro país. Ora bolas, é super simples. O Exército ele é fundamentalmente patriótico. Agora, voltando ao tema, eu preciso voltar só ao argumento, Gisele, a gente discute isso daqui a pouco. Não, imagina, que é isso. A gente volta a esse tema daqui a pouco. O que nós temos? Nós temos o seguinte, um grande plano, o ministro da Economia não participa. O plano vai absolutamente contra todo o projeto econômico do ministro da Economia. Segundo a Gisele, está tudo bem. Na minha opinião, é um indício grave de dissonância política dentro do governo. E temos um problema aqui, eu deixei a Gisele falar, exatamente para entender a posição dela, que é o cargo do diretor-geral de Polícia Federal. Ele não está ligado, sem dúvida nenhuma, ao Executivo. Ele é nomeado, ele está dentro da administração, mas ele é a ponte fundamental com o Poder Judiciário. Ele é a pedra de toque, ele é o que faz a ponte e dá a qualidade das investigações que estão ocorrendo aonde? No Supremo Tribunal Federal. Investigações essas que são graves, porque atentam contra as instituições e que há informações sólidas de participação de um dos filhos do presidente da República e de 200 empresários e também influencers políticos que nós temos no Brasil. Então, vamos deixar claro, a situação não é assim. Havia informação de cansaço do diretor-geral, mas há todo esse incômodo, e esse incômodo deve ser analisado na sua substituição. A substituição não foi programada, porque se programada fosse, nós estaríamos discutindo isso já há alguns dias. Foi um rompimento abrupto. Gisele? As substituições de pessoas, de ministros, de cargos, de novo, elas são saudáveis e elas são previsíveis. Ninguém tem a expectativa de ficar eternamente em um cargo. Aliás, nem é bom que isso aconteça, porque a permanência prolongada de pessoas no cargo tende ao engessamento, tende à diminuição do dinamismo daquelas atividades. Mas, Gisele, então, durante um mandato, sim, né? Durante o mandato ou a substituição durante o mandato. A Polícia Federal, na sua opinião, esqueça o presidente da República, na sua opinião, a Polícia Federal estava frouxa? Eu não acho que a Polícia Federal estava frouxa.
Mas eu não sou contrária frouxa, eu digo, às nas condutas, né? Não acho que a Polícia Federal estava frouxa. Aliás, acho que a Polícia Federal é um órgão absolutamente importante e foi essencial para uma mudança no nosso país. Gisele, estou dizendo agora. Você acha que a Polícia Federal não estava combatendo a corrupção? Deixa ela respondeu para você. Deixa ela concluir o raciocínio dela para a gente ir para os argumentos finais, por favor. Acho que a Polícia Federal é importante, foi muito importante, inclusive trabalhando junto com o ministro Sérgio Moro e com toda a equipe da Lava Jato, para uma transformação do Brasil, dos brasileiros. A gente tem um cidadão brasileiro antes da Lava Jato, antes de 2014, e um outro cidadão brasileiro, uma outra forma de pensar, de se interessar pelo país, de se interessar por justiça, por política, por economia, depois da Operação Lava Jato. Isso é claro, evidente. E todas as manifestações comprovaram justamente que houve essa mudança. Hoje há muito mais um interesse do cidadão brasileiro em compreender o Brasil, em entender o que faz o Ministério da Justiça e em apoiar a Polícia Federal, que é extremamente relevante. Não sou contrária às substituições, se essas substituições são feitas para melhorar, para dar mais eficiência. Okay. Bom, eu tenho que ir para os argumentos finais, porque eu tenho repórteres com novas informações sobre o que acontece em Brasília. 1 minuto para cada, por favor, agora sem a interrupção dos debatedores. Por favor, Tiago, seus argumentos finais. Obrigado, Gotino. Obrigado, Gisele. Eu quero ouvir o ministro Sérgio Moro. Creio que ele não vai sair, mas eu discordo profundamente dessa passada de pano em tudo que o governo faz. Me desculpem, eu sou absolutamente contrário. Isso é terrível na ideia republicana. O acerto deve ser aplaudido. Agora, os erros, fecharmos as portas porque está acontecendo com o ministro Paulo Guedes, com o que está acontecendo no Ministério da Justiça, não analisarmos o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, desacreditando as informações, me desculpem, é uma forma de ver o Brasil de caolha e é uma forma perigosíssima. Perigosíssima. Há um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Você pode ser favorável ou contra, mas há. E isso pode trazer elementos gravíssimos. E é o delegado da Polícia Federal, agora exonerado, a principal ponte do Supremo Tribunal Federal nessas investigações. O fato é grave, mas, então, que crie-se esse país de destrambelhos. Eu pensei que haveria uma mudança. Me desculpem, não há. Okay. O governo está cada vez mais opaco. Não adiantam palavras bonitas e nem de forma doce. Desculpem, está errado. Obrigado, Tiago. Os argumentos finais de Tiago Anastácio. Agora, Gisele, por favor, seus argumentos. O delegado será substituído por outra pessoa que assumirá o cargo e que conduzirá, então, a Polícia Federal e que fará essa ponte que mencionou o Tiago. Não se trata de uma visão caolha nem mitigada, mas acho que a gente tem que olhar todos os aspectos do que acontece e olhar com atenção, porque notícias são múltiplas e trazem focos diferentes. Então, vamos aguardar o que vai dizer o ministro Sérgio Moro, vamos aguardar quem será a pessoa que irá substituir o delegado, sem previsões trágicas. Acho que esse momento de pandemia deixa as pessoas muito abaladas, muito cansadas e é preciso, sim, olhar tecnicamente, é preciso fazer análise serena, mas a gente também precisa de uma dose de otimismo para que a gente consiga enfrentar esses momentos tão difíceis que temos vivido, essa imprevisibilidade do futuro que nos traz tanta angústia e eu espero sinceramente que as mudanças sejam para melhor, sempre para melhor. Se eu vejo um mundo cor-de-rosa, eu realmente quero o meu país a cada dia sempre melhor. Muito bem, obrigado, Gisele, obrigado, Tiago, bom fim de semana para vocês. Na segunda-feira a gente volta com o grande debate, lembrando que os nossos debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN, mas a gente traz pensamentos divergentes, opiniões distintas e você forma a sua opinião aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo a CNN.